Pai do céu, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Hoje rezamos pelo 8º dia de nossa novena especial pelas igrejas. A alegria do Senhor é a nossa força, e eu, meu amigo, que te encontro agora 1h30, ou na hora do almoço nesse sábado, 12h30, ou mesmo às 5 da tarde, ou às 9 da noite. São 4 edições que a gente tem a oportunidade em todos os sábados de estarmos juntos. Estamos vivendo, especialmente na noite, depois do anoitecer, um lucernário, aquele que aguarda a vinda do Espírito Santo. Se você notar e participar da missa de hoje de manhã, que é muito importante, aliás, você vai notar até a diferença no Evangelho. São 2 olhares muito importantes para a experiência de Pentecostes. A abertura no medo, que é aquilo que nós sentimos depois do orgulho do pecado original, aberto na coragem do fogo que não destrói, mas que de fato transforma-nos para a vida. Nesse dia em que a gente celebra mais um dia da novena e amanhã para celebrar a alegria de Pentecostes, nós queremos colocar o nosso coração em oração. Afinal de contas, nós vamos descobrir, junto com o padroeiro, nosso patrono da novena também, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Maria não é a padroeira, mas é a mãe. Olha que bonito, né? A gente completa São José. Qual que é o papel de São José? O papel de proteger. Por isso é o patrono, por isso é o padroeiro da igreja. Por quê? Protege a Imaculada, protege nosso Senhor Jesus Cristo. E se a igreja é o corpo místico de Cristo, o que seria Maria? Mãe da igreja, Mater Ecclesiae. É isso que nós vamos celebrar na segunda-feira, mas hoje pedindo a graça do Espírito Santo. Especialmente para aqueles que nos governam, aqueles que estão à frente nessa caminhada e, de fato, no seu colegiado, na sua sinodalidade, quer que a gente caminhe juntos, sempre para Cristo, neste tempo das dificuldades, mas sempre no ano da graça de nosso Senhor. Trem bom é rezar, vamos lá. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa
e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa constância e fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Quando nós frequentamos uma igreja, se ela for mais antiga, cada vez em quando se comemora. Olha, a paróquia está fazendo 20 anos. Olha, a paróquia está fazendo 30 anos. Como é interessante a gente mergulhar nessas datas para dizer, olha, a partir de tal data, essa igreja estava pronta, ou essa paróquia estava inaugurada, talvez não desse jeito, e a gente está aí há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, comemorando o dia em que isso foi instituído paróquia. Mas antes, houve pessoas que de fato assumiu essa realidade. E essas pessoas, com fé, conseguiram um terreno, foram fazendo promoções, receberam doações, trabalharam com seu dízimo para que as nossas comunidades fossem erigidas. Mas quando nós ouvimos esse testemunho de Tessalonicenses, falando das dificuldades que as primeiras comunidades cristãs, está lá no ano 50 praticamente, estavam enfrentando, inclusive de morte, por vezes a gente esquece desses homens e de mulheres que fizeram parte da nossa fé. É interessante que até no dia do nosso batismo, nós evocamos a intercessão daqueles que nos precederam na fé, exatamente com esses termos, para lembrar que muitos homens e muitas mulheres, depois de Jesus Cristo, deram também como ele a sua vida para que a gente pudesse estar aqui. Cada oração eucarística tem o tato, cada profissão de fé, como a apostólica que a gente usa na maioria dos dias, ou mesmo a niceno-constantinopolitana, é de fato uma experiência de homens que deram a sua vida pelo Evangelho, inclusive lutando para que a nossa fé fosse preservada na mais pureza realidade com o céu e com a experiência de Cristo nas primeiras comunidades cristãs. Por que eu digo isso? Por vezes a gente desvaloriza a grandeza dos nossos dias. Hoje, principalmente, em que os mais jovens, por não receberem mais a religião como herança, procuram denominações religiosas que falam de sentimentos, que falam que Deus está do nosso lado, que falam que Deus não pede nada para que a gente mude, para que a gente acesse a fé e consiga todos os milagres, e se esquece justamente da última coisa que Jesus falava depois de realizar um milagre. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Isso está intimamente ligado com essa realidade. E é esse tipo de anúncio que mesmo antes de Jesus ser morto, João Batista já pagou. Porque João Batista falava de um tempo de conversão. Mas os poderosos, no caso Herodes, que tinha sua cunhada como amante, recebia aquela denúncia e João acabou perdendo a própria cabeça. Amados, denunciar não tem que ser uma coisa chata de uma pessoa que sempre aponta os defeitos de tudo. Não é isso, não. Mas a denúncia que a igreja vive hoje é contra os males que existem no mundo, inclusive aqueles existenciais, e que de fato compreendem que Cristo quer nos curar, quer nos transformar, quer deixar a gente de bola cheia. Contudo, todavia, entretanto, tem uma condição: ir e não pecar mais. Ou seja, sim, lançar mão do pecado, estar distante dele, é uma proposta. Será que a gente não martiriza ou deixa de ouvir ou muda o canal quando muitas vezes, de fato, essa palavra que chega a nós e a gente acha que é uma palavra que nos machuca, porque a gente quer um Deus papaizinho que nos mima
E quando a gente encontra um Deus pessoa que diz vai e larga este momento da tua vida, que é um momento de pecado, porque você nasceu para ser santo, a gente se afasta. Porque de fato, o que a gente busca em Deus é todas as bênçãos, mas nenhum compromisso. Vamos pensar nessa igreja que somos nós. Vamos pensar que testemunho daremos. Vamos pensar que se com o nosso jeito de sermos cristãos e testemunharmos a fé, ela chegará daqui a 20 séculos, lá em 3053 ou 4053, com o mesmo vigor que ela chegou com a força do testemunho dos primeiros cristãos 2000 anos. Vamos pensar nisso. E é claro, a gente reza com São José, que é o nosso protetor da Igreja Universal. Bora lá. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. A minha história com São José remonta já a alguns anos atrás. Eu fui aluno do Colégio São José, aqui mesmo no Ipiranga, né? Fiz a minha primeira Eucaristia aqui na paróquia de São José. Depois eu tive momentos em outra igreja mais distante daqui. Em 2014, o atual pároco na época aqui, o Padre Ramírez, me trouxe aqui para a paróquia São José. E aí reafirmou mais a minha fé ainda em São José. Eu tenho um problema de diabetes e, como a maioria sabe, né, o portador de diabetes tem algumas dificuldades. Eu tenho problemas de uma neuropatia diabética nos pés, então eu não tenho sensibilidade. Eu tive uma lesão no pé esquerdo, eu não havia percebido por causa dessa falta de sensibilidade. Ele abriu uma ferida enorme e eu procurei o especialista. Ele falou assim: olha, vamos ter que voltar a fazer aqueles cuidados que a gente sempre está acostumado a fazer. Só que essas lesões, elas costumam levar mais ou menos de 10 até quase um ano para ela fechar. E essa última vez, algo muito surpreendente que eu coloco assim, totalmente nas mãos de São José, eu fiz essa lesão, o meu vascular disse: olha, nós vamos ter que voltar a fazer aqueles procedimentos anteriores. Só que uma certa manhã eu levantei e eu tenho
à frente da minha cama, um altarzinho, né, com Nossa Senhora, São José, e eu me deparei com óleo de São José. Eu falei assim, poxa, eu estou aqui me distraindo, sendo que o óleo de São José está aqui. Aí eu comecei a fazer o terço de São José e fazer a aplicação do óleo de São José, não na ferida, porque não é recomendado, né, mas na borda da ferida. E o meu médico vascular, ele diz, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque isso daqui ele não costuma fechar assim tão rápido. E eu falei, olha, talvez ele não entenda, mas eu entendo o que está acontecendo e da onde vem essa bênção tão grande. E aí eu me lembro sempre da oração do terço de São José, né? Que São José não abandona aqueles que recorrem a ele com amor, com fé, que recorrem a São José com o coração. Então eu devo muito a São José. Primeiro a Deus, né, que nos criou, a Jesus que nos salvou, mas a São José que intercede por cada um de nós. É só recorrer a São José. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Valei-me, glorioso São José. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Hoje, amados filhos e filhas de São José, neste abençoado ciclo novenário especial, nos aproximando de Pentecostes, queremos rezar pela Igreja, o Papa, os bispos, os nossos padres, os religiosos e religiosas, missionários e missionárias e todos os leigos engajados. Por cada pequena ou grande comunidade, por cada trabalho pastoral, que o bom Deus, pela intercessão de São José, possa derramar misericórdia e renovada esperança, buscando neste dia vossa constante proteção, ó bom Senhor sacramentado. Nós pedimos o auxílio do seu Pai adotivo, nosso Paizinho no céu, São José, rezando por todas as causas que nos são importantes e urgentes, mas de modo especial pela Santa Igreja. Rezemos juntos. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio à vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também a vossa intercessão por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente suplicamos
que lanceis um olhar bondoso sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora, salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus da cilada dos seus inimigos e de toda adversidade, e enviai sobre ela a graça do teu Espírito Santo. Amparai a cada um de nós com vosso constante cuidado e proteção. Agora também, diante desta água, queremos abençoá-la, trazendo para as nossas casas este sinal do nosso batismo. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o vosso perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorre sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roguemos também ao grande protetor da Igreja, nosso querido e amado Arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Dia de graça e de amor, mais um dia que nós encerramos esta oração, essa intercessão pela Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vista de Pentecostes e também da celebração na segunda-feira pós-Pentecostes de Maria, Mãe da Igreja. São José é seu protetor, a Igreja chama São José de seu patrono, seu padroeiro, Maria, a sua mãe. E é claro, quem é a Igreja? O Cristo. O Cristo, não é? Corpo místico que somos nós, nos unimos a Cristo pelo batismo. E assim, nos alimentando nele, somos chamados a fazer essa caminhada até a nossa Páscoa definitiva. Você que está em casa, pode nos ajudar nessa missão. A obra de São José aqui no canal da Família. 0800 54 55 900, você liga agora, fala com os atendentes e, de fato, pode apresentar uma forma de você nos ajudar, inclusive na oração, ou através do WhatsApp, 11 9 1300 9065. 0800 de qualquer telefone em território nacional, aqui no Brasil, mesmo celular, 0800 54 55 900 ou WhatsApp, 11 9 1300 9065. Que a bênção de Deus recaia sobre a tua vida, sobre teus anseios, cure as suas doenças, te livre de todo mal, pela cuidadosa proteção de São José e da Virgem Maria, Mãe da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero amanhã, hein? E ninguém possa jamais